Negócios na pauta de volta. Estamos falando hoje sobre mercado financeiro. Olha só, no início da pandemia do novo coronavírus, a Bolsa de Valores brasileira teve quedas drásticas. Naquela ocasião, a internet se inundou com supostos especialistas dizendo que havia chegado o momento certo de investir. Uma espécie de saldão da Bolsa que se estenderia a subir. Você viu essas opiniões por aí, Arthur? Sim, não, é verdade, vi sim. Acontece que o mercado é incerto e as circunstâncias podem mudar da noite para o dia, e quem não tem experiência como investidor deve evitar cair em dicas que o comprometem ou prometem soluções fáceis. A realidade é que se fosse fácil de verdade, todo mundo só ganharia. Quando o assunto é dinheiro, quanto menos a gente tem, mais tem a perder. E voltamos aqui a falar com o nosso convidado, João Milton Campelo, e o economista Wagner Matos. Então, é que a gente estava comentando aqui no bloco anterior, todas essas notícias que vão saindo, e aí fica todo mundo, tá na pandemia, a bolsa despencou, tá na hora, vamos todo mundo. Eu sempre tenho comigo, não sei se Dalva tem a mesma opinião, assim, quando fala assim, todo mundo vai por esse caminho aqui, parece a corda da manada, não vá, fique quietinho. O que vocês acham disso? Quais são, gente, então, na opinião, na visão de vocês, esses comportamentos que afetam, o que afeta o comportamento nesse mercado? Olha, nesse caso, a experiência conta muito. Então, quem vivenciou momentos drásticos como esse, anteriores, ele pôde se posicionar e sentir o comportamento como estava acontecendo no mercado. Por exemplo, a nossa equipe, ela conseguiu fazer uma análise do comportamento do mercado chinês, que foi o primeiro a sofrer e a ter as restrições. Então, a gente viu o tamanho da queda que estava acontecendo e quais foram os setores que sofreram logo de imediato. E aí a gente já traçou certas estratégias para saber que ia refletir. Aí logo em seguida teve um reflexo no mercado europeu e posteriormente, logo, instantes depois, no mercado americano. Então, com isso, a gente já fez uma estratégia de posicionamento, certo? Por quê? Porque o mundo estava parando, todo mundo ao mesmo tempo. Era uma crise totalmente diferente, que não tinha um parâmetro. Mas aí você tem queda generalizada de receita das empresas e os lucros que acabam afetando os valores das ações, não é isso? Exato. Tem isso, mas o investidor, ele quer proteção. Isso. Então, o que ele faz? Se ele sabe que vai ter um fato que vai afetar, ele fecha a sua posição, sai e deixa o mundo se acabar. Certo? E aí ele procura uma proteção. Qual é a proteção? Dólar, que é a moeda segura, a moeda internacional. Todo mundo fica líquido e se posiciona no dólar, então corre para o ouro. Então depende muito do perfil do investidor e da estratégia que ele está adotando. Mas isso que eu ia perguntar agora, até colocando o Milton na conversa. Eu sou bastante conservador em aplicações. Tenho poupança ainda, até perdendo dinheiro, eu prefiro deixar lá. Sei que não vai sumir meu dinheiro, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode sumir, é verdade, né? Pode sumir, ele está dizendo que o dinheiro não vai sumir. Previdência privada, e também gosto de moeda forte. Mas eu parei de comprar moeda forte desde o ano passado, o dólar, porque esse valor não está irreal não, gente. 5,20, 5,25 e essa moeda não cai abaixo de... Essa cotação não cai abaixo de 5, isso não é irreal. É surreal. É surreal. Pronto, vamos lá. Na verdade, como o Dr. Wagner pode explicar até melhor do que eu sobre essa questão do dólar, mas como o mercado ele é comportamento, as pessoas quando estão em momentos de crise, elas vão procurar proteção, como o Dr. Wagner falou. E qual é a moeda mais forte hoje no mercado? Se você parar para analisar, é o dólar. Então, os investidores, e principalmente os grandes investidores, eles correm para proteger esse capital até o mercado se reestabilizar ali. Então, isso faz com que o dólar suba bastante. As pessoas elas vão correr para proteger o seu patrimônio. Então, não chega a ser irreal, mas sim, vai existir correções no meio do caminho e a gente precisa preparar para esse cenário para a gente não acabar perdendo dinheiro ali, alocando de forma equivocada.
esse tipo de movimento, ele é característico não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O dólar acaba se valorizando perante todas as moedas, porque é uma moeda forte internacionalmente. De referência. De referência. Então, com isso, a gente acaba tendo uma corrida e uma busca maior pelo dólar, então acaba gerando no mundo todo. Além da gente ter os nossos conflitos internos de políticas, setoriais. Então, tudo isso influencia no comportamento do nosso dólar aqui. Então, essas variáveis internas, locais, elas podem acentuar ou diminuir, de acordo com o momento. Mas só insistindo só mais um pouquinho nessa questão do dólar, que acaba influenciando as decisões todas de investimento, né? Mas um superávit, uma balança deu 42,5 bi de superávit agora no primeiro semestre, e a projeção é que chega acima de 90 no ano. É uma montanha de dinheiro entrando no país. Não era o suficiente para baixar essas cotações? O que acontece, Arthur? Nesse caso do movimento do dólar, ele tem uma certa referência, porque está entrando em determinado momento esse dinheiro. A balança comercial, você tem um movimento durante o mês todo de saídas e entradas, de pagamentos. Mas no total você tem que ver o saldo. Mas só que esse fluxo de dinheiro são determinados de acordo com as empresas. Vamos dizer, o setor agropecuário tem várias empresas, mas elas recebem os seus pagamentos em dias diferentes. Se fosse todos concentrados, aí a gente sentiria um movimento maior. Mas como é pausado, você tem determinados setores que atuam isso, você tem um movimento mais ameno. Então a gente chegou próximo, no auge da crise da pandemia, próximo dos R$6, não foi, Hamilton? Exato. Então foi um desespero, mas por quê? Porque o investidor estrangeiro que estava alocado nos produtos financeiros aqui no Brasil, ele fechou sua posição, e quando ele fecha sua posição, ele tem que tirar o seu capital. Aí ele vai à busca do dólar. A demanda é maior, acaba pressionando o valor. E além disso, o que aconteceu? O dólar se valorizou lá fora, então acentuou mais ainda a desvalorização. É muita informação, né, Daula? Agora a gente podia voltar para a questão do mercado de ações, que talvez seja Eu acho que o Milton maior tem uma interesse. contribuição só quer falar sobre alguma isso. coisa sobre o dólar? Sobre o dólar, é só uma questão que a nossa bolsa, uma informação mesmo, quase que 50% ali do investimento da bolsa no Brasil é de capital estrangeiro. Então, qualquer movimentação que no globo, né, acontece, que existe esse risco, que foi o que aconteceu com a pandemia agora, as pessoas vão querer proteger, então os estrangeiros tiram o capital da bolsa, Então, e isso faz com que o para a mercado... gente completar esse tema, se o dólar estiver caindo, a cotação, esse dinheiro está indo para a bolsa? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode estar sendo investido em outros negócios dentro do país, mas o dado em relação à nossa bolsa também é que parte dela é capital A gente estrangeiro. podia falar de ações agora, né? Agora Daula? vamos falar de ações. Vamos aqui imaginar o universo de pessoas que também, sentindo medo, resolveram fazer suas apostas, investir. Gente que perdeu, de repente, a sua fonte de renda, mas tem ali algo que ficou guardado. Essas pessoas podem confiar em uma consultoria especializada, em uma agência, e investir o seu dinheiro. De que forma essas pessoas têm a garantia de que isso não é uma cilada? Perfeito. Aproveitar aqui para dizer que sim, precisa, inclusive. Eu acho que cada um no seu core business, né? Onde ela se sente mais à vontade para fazer o seu negócio, para fazer o seu dinheiro. O mercado financeiro, a bolsa, ele vai ser um complemento ali da sua reserva para o futuro. Então, você tem que correr atrás de um especialista. Inclusive, nós da Alphas recebemos um prêmio agora de melhor escritório do Nordeste. Convido a todos a ir lá nos conhecer para que a gente possa fazer um trabalho de investimentos, de assessoria a quem está nos assistindo. Então, assim, sobre o mercado da Bolsa, o que gera a confiança é a ter segurança de que eu não vou perder minha qualidade de vida no curto prazo.
Então, o que o investidor precisa entender é que ele precisa fazer sua reserva de emergência no curto prazo, ele precisa ter investimentos de médio prazo e precisa ter investimentos de longo prazo. E isso é são 3 pilarezinhos que envolvem isso. Entender o que é liquidez, entender o que é rentabilidade e entender o que é risco. Quando o investidor entende esse equilíbrio, ele começa a ter menos medo de enfrentar a bolsa. E uma vez fazendo esse investimento com a consultoria, a assessoria especializada, ele tem um cardápio, digamos assim, de investimentos diversificados. Quais são as possibilidades? Assim, apresentem aqui pra gente o que hoje é o que são as possibilidades mais comuns de investimento no mercado financeiro. Tá. A curto prazo, quando a gente fala de reserva de emergência, existe o tesouro, né? O tesouro direto, que existem lá seus investimentos, que é quando você investe em títulos do governo. E aí o governo emite sua dívida e você está comprando um papel e ele está te pagando uma porcentagem por isso. Existem CDBs, são títulos emitidos pelos bancos, e tem CDBs com liquidez, ou seja, você consegue resgatar seu capital de forma rápida. E existem fundos voltados ao DI. Esses são investimentos de curto prazo. De médio prazo, a gente pode já começar a trabalhar com fundos voltados a multimercados, que o gestor do fundo ele consegue trabalhar em qualquer título. Fundos de ações, começar a tomar um pouquinho mais de risco, mas a longo prazo. Vamos tentar um pouco aqui esclarecer esses termos todos, né? Por exemplo, quando você fala em comprar letras do Tesouro ou títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro. Isso rende o que hoje? É a taxa de juros referencial e mais quanto por cento? 100% do CDI. Hoje, mais ou menos, é a nomenclatura. O que é o CDI? O CDI é um certificado de depósito interbancário. Todo final do dia o banco precisa fechar seu fluxo de caixa, e essa negociação, quando eu preciso de dinheiro, eu estou deficitário, o outro banco está superavitário, eu pego emprestado com outro banco aquele dinheiro para fechar meu fluxo de caixa. Essa negociação está baseada em cima da Selic, que é a taxa básica de juros. Então, quanto maior a Selic, maior vai ser o CDI dentro da negociação. Então, ele vai render uma porcentagem, que no caso é 100%, dessa taxa negociada entre os bancos. E que, inclusive, tem sido uma bandeira dos inúmeros novos bancos, Arthur, que tem surgido aí no ambiente digital. Essa coisa do 100% no CDB, no CDI, para atrair a atenção de novos clientes. Então, continuando, médio prazo, longo prazo. Perfeito. Só para esclarecer sobre poupança rapidinho. Poupança hoje rende 70% do CDI, sendo bem otimista. Então, hoje nós temos títulos de curto prazo que você consegue 100% até 106% com liquidez, tirar rápido a poupança e sem o risco. Com o mesmo risco, sem o risco não, porque todo investimento tem risco, mas com o mesmo risco da poupança. Tá? Então, voltando a médio prazo, é mais ali, você começa a tomar títulos que têm um prazo maior de retirada da sua liquidez, são CDBs ali de longo prazo, e a longo prazo você começa a ir para bolsa de valores, ações, fundos de investimento imobiliário, que é de longo prazo. As pessoas acham que fundo de investimento imobiliário é de curto prazo, não é. A gente está falando de um longo prazo de quantos anos aproximadamente, gente? Olha, quando a gente fala de ações, a gente tem um corte ali de verificação, claro, do movimento do mercado, mas às vezes é para a vida inteira. O maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, ele acredita até que quando você investe na bolsa, você tem que investir como se a bolsa fosse fechar amanhã e você não precisasse mexer por 10 anos. Tem que ter confiança também. Então, longo prazo, né? Às vezes, pela vida toda. Deixar o dinheirinho lá, depende confiar. muito do perfil do investidor. É verdade. Agora, eu acho que para encerrar esse bloco, eu quero fazer uma pergunta diante de tudo isso, que é a seguinte, aqui até para o olhar macroeconômico do Wagner. A poupança pode acabar? Não, ela nunca vai acabar, porque sempre vai ter uma demanda, porque a gente tem vários perfis. Mas, com o esclarecimento e a disseminação sobre os outros produtos financeiros disponíveis no mercado, então a tendência é que ela diminua. Mas a gente ainda tem uma certa reserva considerada aí na poupança. Talvez por grande parte da população. Menos sofisticado, né, Wagner, ela permaneça. Olha, é como vocês citaram no início, que o perfil é muito do jovem. Mas só que o jovem, quando ele está interessado, buscando essa informação, ele vê essa informação para a família. Então ele olha o patrimônio que a família tem, que são dos mais velhos, e acaba explicando melhor, numa linguagem mais adequada, explica o cenário,
e aí as pessoas mais velhas acabam confiando e testando os produtos aos poucos. Muitos começam aos poucos, nunca agressivamente. Nós estamos tentando fazer hoje aqui, né, Dalva? Dar uma explicação geral aqui para o nosso público. Exatamente. Então a gente vai fazer mais uma pausa, vamos a mais um rápido intervalo e já já a gente volta com mais negócios na pauta.